Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, ao nosso Café com Elas. E claro, os homens também são muito bem-vindos a participarem conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui no perfil do Delas compartilhando uma mensagem, compartilhando uma reflexão. Bom dia Fabi, bom dia Sayuri, Ritinha, sejam todas muito bem-vindas. Hoje começamos com um certo atraso, tivemos um problema aqui na conexão, não estávamos conseguindo acessar aí a live, mas agora já está tudo resolvido. E eu quero convidar você também a chamar outras pessoas para poder participar desse café conosco. Eu garanto que hoje essa reflexão vai ser muito boa. É isso mesmo, Fabi. Hoje vai ser um dia de muitas mudanças. Um novo mês se inicia, uma nova semana se inicia, cheia de coisas, de grandes expectativas, cheios de sonhos para serem realizados. Bom dia, doutora Andréia. Não sei se é a doutora Andréia que entrou, do Delas Estética Avançada. Bom dia, Dirlene. Saudade de você. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero compartilhar algo que muitas pessoas buscam hoje em dia, e não há nada de errado em buscar isso, que é o sucesso. Definição ou uma redefinição de sucesso. Todos nós temos uma concepção, um significado. Todos nós temos uma definição de sucesso. E o que eu quero compartilhar com vocês foi algo que eu tenho estudado, tenho lido alguns livros durante a semana, de um programa que eu estou participando, que tem mudado muito a minha rotina, tem mudado muito a minha vida. E esse livro se chama Enraizados. E algumas reflexões sobre o sucesso eu tirei disso. Bom dia, Sara, seja bem-vinda. Muitas pessoas medem o sucesso, muitos de nós, né? Nós medimos muitas vezes o nosso sucesso apenas com números. E o que são esses números? Número de curtidas, número de seguidores, número de medalhas que você ganhou, número de livros que você leu, com certeza, número de cursos que você fez, enfim. Muitos de nós medimos o sucesso somente por números. Somente por números. Mas mesmo que esses números, eles mostrem algo pra gente, eles mostrem, claro, um aspecto do nosso progresso, daquilo, né, da forma como nós estamos caminhando, até o quanto nós já caminhamos, ele não pode ser a nossa única métrica. Ele não pode ser a nossa única medida de sucesso. Por quê? Porque eles nos fazem medir a nossa significância. Não há nada de errado em você medir a sua significância, só que não é somente pelos destaques que você tem na vida. A gente não precisa medir o nosso sucesso somente pelos destaques que nós temos na nossa vida. E isso nos leva a comparar-nos com as outras pessoas. Então, quando eu olho através da minha vida, eu meço, eu faço uma comparação do meu sucesso com a vida de outra pessoa, é o mesmo que eu olhar através de um convés de um navio, um iceberg. Ele está pequenininho, mas eu não sei o que está lá por baixo, o tamanho do problema, digamos assim. Então, na verdade, nós só conseguimos ver uma parte daquilo que nós estamos vendo à frente, quando eu me comparo. Então, quando uma pessoa ela posta alguma coisa nas redes sociais, a gente está, na verdade, todo mundo quer postar, na verdade, coisas boas. Eu quero postar um final de semana com a minha família, eu quero postar um sorvete que eu fui tomar com um amigo, enfim, eu quero postar coisas boas, eu quero postar uma viagem que eu fiz. Ninguém, ou a maioria das pessoas, posta, na verdade, aquilo que não é bom, aquilo que, né, é uma briga, uma chateação, uma tristeza. A gente não posta, a gente não compartilha essas coisas, não é hábito compartilhar isso. E não há nada de problema, quando eu falei sobre a significância, não há problema algum em você querer ser significante, isso é importante. A questão é o lugar onde nós buscamos essa significância. Não há nada de errado você querer ter sucesso na sua vida. Todos nós queremos e precisamos buscar o sucesso. Mas, muitas vezes, existe algo de errado na forma como nós medimos esse sucesso. Então, eu quero te convidar agora a olhar
para o seu coração, na verdade, para os seus frutos. E a gente vai fazer uma comparação com uma semente, com uma planta, com uma árvore. Porque os frutos, eles precisam ser duradouros. Toda semente, quando ela é lançada na terra, no solo, e esse solo precisa ser bom, eu não entendo eu só acho que eu sou a pessoa que menos entende de plantação. Mas uma semente, quando ela é lançada num solo, e esse solo é bom, essa semente ela vai germinar e ela vai dar frutos. Ela vai virar uma planta, uma árvore, e ela vai dar frutos. E esse fruto precisa ser duradouro. Essa é a questão. Então, para que os frutos sejam duradouros, o solo precisa ser bom. Que solo é esse? É a minha mente, é o meu coração. Eu preciso estar com a minha mente saudável emocionalmente, eu preciso estar com as minhas emoções saudáveis. Para que todas as sementes que eu quiser plantar nesse solo, elas possam germinar e dar frutos que sejam duradouros. Então, toda semente, quando ela é lançada no solo, ela passa por um processo. E esse processo é o processo de germinar, é o processo de criar raízes. Então, essa planta, para que ela tenha raízes profundas, isso não é da noite para o dia. É necessário um tempo de espera. É necessário um processo para que isso, na verdade, aconteça, né? E é esse tempo de espera que muitas vezes nós nos privamos. E ele é necessário para que a gente tenha sucesso. Então, hoje as coisas não estão como você deseja ou como você acha que elas deveriam ser, é importante que você elimine agora, porque muitas vezes a gente fica chateado. Poxa vida, eu sonhei com determinada coisa, eu tenho planejado e eu não consegui ainda fazer aquilo que eu planejei. E aí vem o desânimo, vem a frustração, vem confusão e vem também a ansiedade. Muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta. Só que a gente precisa avaliar, na verdade, onde nós deveríamos estar. Será que você está no lugar onde você deveria estar? E aí, nesse lugar onde você está, é que você precisa aprender a gerar e a criar raízes de confiança. Para que a gente possa criar raízes de confiança, é necessário que você, como eu falei anteriormente, que você espere, que você passe pelo teste do tempo, digamos assim. A mesma coisa acontece com a borboleta. A metamorfose dessa borboleta, ela não é da noite para o dia. Existe um processo. E esse processo é um processo de espera. A borboleta, ela fica o tempo inteiro ali. Ela entra para dentro do seu casulo e ela simplesmente espera. O que a borboleta ela faz? Ela abraça o processo. Ela abraça o processo para quê? Para que ela possa se erguer no futuro. Para que ela possa ter um progresso no futuro. Olá, Danúbia, seja bem-vinda. Então, eu quero te dizer para que você hoje guarde bem isso no seu coração. Crie raízes profundas. Deseje criar raízes profundas. Crescer, gente, nem sempre é confortável. O crescimento, ele não é muitas vezes gostoso, porque pelo processo de crescimento nós precisamos passar por espera, por dor, por quietude, por silêncio. Mas crescer é recompensador, emocionante e pode te dar bons resultados. Em Filipenses 4,13, muitas pessoas conhecem, né, esse versículo e a gente coloca nas portas, coloca no estabelecimento. Bom dia, Nilce, seja bem-vinda. Nós colocamos esse versículo de Filipenses 4,13, nós encontramos ele em muitos lugares, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós esquecemos de ler anteriormente. Nós pegamos simplesmente esse versículo isolado e nós não lemos os versículos anteriores onde Paulo diz que ele aprendeu a passar por toda e qualquer situação. Então ele diz lá que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então ele sabia passar frio, ele sabia passar fome, ele sabia passar por toda e qualquer situação. E o que acontece com Paulo? Para que ele pudesse declarar depois:
Porque em Filipenses 4, 11 e 12 ele diz lá, olha, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas em Filipenses 13, aí sim ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E essa força vem do processo anterior que Paulo passou. Porque ele passou por um processo, ele aprendeu a entregar e a confiar, e ele adquiriu então a força, ele buscou a força quando ele estava fraco, e ele pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele passou por um processo de fortalecimento. E o segredo dessa força é saber para onde olhar e para onde continuar olhando. E essa força que eu quero despertar em você nessa manhã e para essa semana. Que você seja forte e que você seja corajoso o suficiente para enfrentar qualquer tipo de problema ou de circunstância que vier. Existem algumas distrações, muitas vezes, que nos impedem de alcançar o nosso sucesso. A primeira delas é entrar no processo de outra pessoa. Você está no processo de outra pessoa, você está vivendo a vida, o roteiro, a história de outra pessoa. A segunda distração é você resistir às lições que precisa para poder aprender. Porque muitas vezes, através dos processos, nós aprendemos lições. Enquanto você não passa nessa prova, você não muda de fase, digamos assim. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. E o terceiro processo, a terceira distração, na verdade, é você querer acelerar o processo. Muitas vezes a gente corre esse risco de querer acelerar. Voltando ao exemplo da borboleta, quando você acelera o processo de metamorfose, a borboleta não consegue ter forças, não consegue criar asas fortes para que ela possa então cumprir o seu propósito, o seu novo propósito, que é voar. Ela vai se tornar ali uma borboleta linda. Ela antes era uma lagarta que rastejava e agora ela vai voar. É uma nova vida, é um novo processo. Então, se a gente acelera esse processo, eu simplesmente deixo de cumprir o meu propósito. Então, eu preciso passar pelo processo. E a outra é queimar etapas. Muitas vezes, quando a gente faz o plantio lá, você está começando a plantar algumas sementes, se você coloca muita água, ou se você é uma planta que você precisa regar uma vez por dia, se você rega 2 vezes no dia, encharca a planta, essa planta ela vai morrer, ela não vai nascer. Por quê? Porque eu quero acelerar o processo, eu estou com pressa, eu quero queimar etapas. Então, eu quero que você foque naquilo que você quer buscar. Não sei se qual o sonho que você quer realizar hoje. Eu queria que você, durante essa semana, refletisse sobre isso. Onde você está no processo de conquista dos seus sonhos, dos seus objetivos? Qual é o seu sonho? Você conhece exatamente qual é o seu sonho? Você sabe em qual etapa você está? Então, não caia numa dessas ciladas. Não entre no processo de ninguém. Resista. Não queira resistir às lições. Aprenda as lições. Queira passar por essas lições e aprender com elas. Não acelere o processo e não queime etapas. Foque naquilo que está na sua frente. Construa o seu muro ali naquilo que está na sua frente. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã, não precisa se preocupar com o depois. Foque no agora e faça o seu melhor na condição que você tem, para que você possa construir raízes profundas. Porque uma planta, uma árvore que tem raízes profundas, ela dá frutos que sejam duradouros. Então, o meu convite para você nessa manhã é que você aprenda a amar os processos. Eu quero agora fazer uma oração por você, para abençoar o seu dia, para abençoar a sua semana. Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento aqui, com todas essas pessoas que entraram. E por todas essas pessoas que também vão assistir a essa live depois. Deus, que essas pessoas possam ser prósperas e bem-sucedidas. E que os sonhos que estão no coração de cada um deles possam estar alinhados com os teus sonhos para as nossas vidas. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gente, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, com foco e coragem para passar por todo tipo de processo, para que você, enfim, alcance o sucesso.
Grande beijo para você e uma excelente semana. Tchau, tchau.